Olá, eu sou Lúcio Noah. E hoje a abertura já vem com notícia real que pode virar questão de prova. Em 3 de junho de 2025, o governo federal sancionou a nova lei de cotas no serviço público e essa lei passou a ampliar a reserva de vagas em concursos e também em processos seletivos simplificados da administração pública federal. Agora a pergunta é direta. Por que isso importa tanto em direito constitucional? E como esse tema se conecta com improbidade administrativa, cargos em comissão, funções de confiança e contratação temporária? Olá, Lúcius. Eu sou a professora Helena. Importa porque tudo isso gira em torno de um mesmo núcleo, o artigo 37 da Constituição. Ali estão princípios, formas de ingresso, ações afirmativas e sanções para desvios no serviço público. Então vamos no ponto que mais aparece em prova: políticas afirmativas. Quando a banca fala em reserva de vagas, ela está ferindo a igualdade? Não. Pelo contrário, ela concretiza a igualdade material, que trata desigualmente os desiguais para reduzir desvantagens históricas e sociais. A lógica é compensatória e inclusiva. Não é privilégio. Boa! E vamos separar os blocos. Primeiro, pessoas com deficiência. Qual é o fundamento constitucional? O fundamento é o artigo 37, inciso 8 da Constituição Federal. Ele determina a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência, mas não fixa o número exato. No plano federal, a regra fica entre 5% e 20%, conforme a norma aplicável e o edital. Ou seja, pegadinha clássica, a Constituição manda reservar, mas não diz o percentual? Exatamente. A Constituição dá o comando e a legislação infraconstitucional concretiza. No âmbito federal, a Lei nº 8.112, de 1990, admite até 20%. E o Decreto nº 9.508, de 2018, trabalha com piso de 5%. E quem é considerado pessoa com deficiência para esse fim? Basta um laudo qualquer? Não basta um rótulo formal. O modelo atual é biopsicossocial, inspirado no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A deficiência é compreendida pela interação entre impedimentos e barreiras, e o concurso costuma exigir laudo e avaliação por equipe multiprofissional para verificar enquadramento legal e compatibilidade com o cargo. Perfeito! E tem mais uma que a banca adora. A pessoa com deficiência disputa só a vaga reservada? Não. Ela concorre, simultaneamente, às vagas reservadas e à ampla concorrência. Se for aprovada pela ampla concorrência, não consome a vaga reservada. Excelente. Agora vamos para a notícia que abriu o episódio: as cotas raciais, indígenas e quilombolas no serviço público. O que mudou? A mudança foi relevante. A Lei nº 15.142, de 2025, passou a prever, nos concursos federais, reserva total de 30% das vagas, sendo 25% para pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. E a nova disciplina também alcança processos seletivos simplificados para contratação temporária na esfera federal. Então isso já cai conectado com o artigo 37, inciso 9, contratação temporária? Cai sim, e é um detalhe moderno. O candidato que estuda por material antigo pode esquecer que a política afirmativa não ficou restrita ao concurso tradicional. Hoje ela também repercute em seleções simplificadas federais. Agora me responde de forma cirúrgica. Qual é o mecanismo de ingresso nessas cotas étnico-raciais? Primeiro, autodeclaração. Para pretos e pardos, há procedimento de heteroidentificação, com análise do fenótipo, justamente para prevenir fraudes. Para indígenas e quilombolas, a confirmação ocorre por documentação específica prevista na regulamentação. E isso já foi validado pelo Supremo Tribunal Federal? Sim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das cotas raciais na Ação Declaratória de Constitucionalidade 41. Também admitiu a heteroidentificação como mecanismo legítimo de controle antifraude, sem afastar o mérito, porque todos os candidatos precisam ser aprovados. Quero um macete de prova aqui, aquele que salva ponto na hora do nervosismo.
Macete rápido. Pessoa com deficiência lembra? B de biopsicossocial e B de banca ama cobrar base constitucional. Artigo 37, inciso 8, reserva entre 5% e 20% no plano federal. Política permanente. Já cotas étnico-raciais lembra? A de autodeclaração e a de ação afirmativa temporária. Com 30% no âmbito federal e revisão periódica. E a pegadinha clássica é confundir política permanente da pessoa com deficiência com a natureza temporária das cotas raciais. Excelente. Agora vira a chave. Se a administração frauda essas regras, direciona nomeações ou pratica desonestidade, entra em probidade administrativa. Me dá a definição sem enrolação. Improbidade administrativa é a desonestidade qualificada na gestão da coisa pública. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, prevê consequências graves, como suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, nos termos da lei. E a grande virada da Lei 14.230 de 2021? A grande virada foi a exigência de dolo específico. Hoje não existe mais improbidade culposa, negligência, imprudência ou imperícia podem gerar outras responsabilidades, mas não bastam para improbidade. Isso é muito importante, porque muita questão antiga ainda tenta puxar culpa, não é? Exatamente. Se a banca disser que prejuízo ao erário por mera culpa configura improbidade, está errado. Depois da reforma, a conduta precisa ser intencional, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Quais são os 3 grupos de atos de improbidade que continuam existindo? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado aos princípios da administração pública. Mas aqui há outro detalhe fino. No caso dos princípios, o rol legal ficou taxativo. Não vale inventar improbidade por violação genérica e aberta de princípio fora das hipóteses expressamente previstas. Ótimo. E no processo, quem pode propor a ação? Depois da controvérsia legislativa, o Supremo Tribunal Federal reconheceu legitimidade concorrente do Ministério Público e do ente público lesado para propor a ação e celebrar acordo. Isso foi firmado nas ações diretas de inconstitucionalidade 7.042 e 7.043. Fecha com prescrição, bem objetivo. Prazo geral de 8 anos, contado da ocorrência do fato, e prescrição intercorrente de 4 anos. E mais uma pegadinha, segundo o Supremo Tribunal Federal, no tema 1199, a extinção da improbidade culposa retroage para beneficiar processos sem decisão definitiva. Mas as novas regras de prescrição não retroagem da mesma forma. Perfeito. Agora vamos para outro bloco campeão de prova: cargos em comissão, funções de confiança e contratação temporária. Começa pela diferença mais cobrada. Cargos em comissão e funções de confiança servem apenas para direção, chefia e assessoramento. A diferença central é quem pode ocupar. Cargo em comissão pode ser preenchido por servidor de carreira ou por pessoa sem vínculo prévio. Já a função de confiança é exclusiva de servidor efetivo. Então, função de confiança nunca vai para alguém de fora? Nunca. Esse é um ponto seco de prova. Se a questão disser que função de confiança pode ser ocupada por pessoa estranha aos quadros da administração, está errada. E o Supremo Tribunal Federal apertou o cerco contra abuso desses cargos, certo? Certo. No tema 1010, o Supremo exigiu que esses postos tenham atribuições realmente de direção, chefia ou assessoramento, relação de confiança, número proporcional à necessidade administrativa e descrição legal clara. Não podem mascarar atividades técnicas, burocráticas ou operacionais. Agora sim, contratação temporária de excepcional interesse público. O que não pode faltar na resposta discursiva? 4 requisitos: previsão em lei, necessidade temporária, interesse público excepcional e prazo determinado. Em regra, há processo seletivo simplificado. A hipótese serve para situações passageiras, como calamidade pública, surtos endêmicos, recenseamentos e professor substituto. E qual é a linha vermelha da inconstitucionalidade? Usar contrato temporário para tapar buraco permanente do Estado. O Supremo Tribunal Federal, no tema 612,
já deixou claro que renovação sucessiva para funções permanentes é burla ao concurso público. Deixa eu amarrar tudo com um exemplo prático. Se a administração abre seleção temporária federal, ela precisa respeitar a lógica da excepcionalidade. Não pode usar isso para necessidade permanente. E além disso, hoje a política de cotas também alcança esses processos seletivos simplificados. Certo? Certíssimo. Esse cruzamento entre temas é muito forte para a prova atual. A banca pode misturar ação afirmativa, forma de ingresso e controle de legalidade no mesmo enunciado. Recapitulando em 30 segundos. Políticas afirmativas concretizam igualdade material. Pessoa com deficiência tem fundamento no artigo 37, inciso 8, reserva federal entre 5% e 20%, avaliação biopsicossocial e concorrência simultânea com a ampla concorrência. Cotas étnico-raciais, indígenas e quilombolas chegaram a 30% nos concursos federais e também alcançam processos seletivos simplificados federais, com autodeclaração e mecanismos de verificação. Improbidade hoje exige dolo específico. Não existe mais improbidade culposa, e contratação temporária só vale para necessidade temporária de excepcional interesse público, sem virar atalho contra o concurso. Se o candidato dominar essas conexões, ele não só acerta a literalidade da Constituição, como também resolve questões interdisciplinares com muito mais segurança. Perfeito! No próximo episódio continuamos desbravando os temas mais cobrados de direito constitucional para sua aprovação. Compartilhe esse áudio com seu grupo de estudos, siga nossas redes sociais e baixe agora o aplicativo Acertei para turbinar sua preparação. Até a próxima!